Estava fazendo outro vídeo sobre a utilização de interface gráfica com Python. Este vídeo era sobre a criação de uma interface para uma ficha de cadastro. E essa ficha de cadastro utilizava um recurso que era, ao preencher o CEP, os dados do endereço eram preenchidos automaticamente. Só que eu não tinha essa função, então eu tive que fazer ela. Então, eu aproveitei para fazer esse pequeno vídeo sobre como criar um web crawler com o Python que acessa um site que fornece esse tipo de busca e utiliza os recursos desse site para a gente conseguir os dados de endereço. Obviamente, esse não é um método mais confiável para fazer isso, né? Eu só estou usando ele como um exemplo, pois o dono do site pode alterar o site, a forma que o site retorna os dados a qualquer momento e o seu programa parar de funcionar. Mas como é só um pequeno teste, a gente está só querendo mostrar como é que funciona, como é que a gente descobre como buscar essa informação de algum site, não vai ter problema. Bom, mais uma vez, não faça isso se você está usando está pretendendo fazer um programa comercial, ou mesmo se você não estiver fazendo um programa comercial, se você for fazer várias requisições para esse site. Eu vou fazer esse vídeo utilizando esse site que está na tela, cepbrasil.org. Esse, só para deixar claro, esse não é o site dos Correios. Eu também não estou recomendando ele de forma nenhuma. Na verdade, eu achei ele numa busca aleatória do Google, por isso que eu estou usando. E porque ele tem uma cara bastante simples. O primeiro passo, então, para a gente poder fazer o nosso web crawler é descobrir como é que a gente solicita essa informação no site. A, Olhando a página, a gente já vê na parte superior que ela tem um campo de texto, que é onde a gente digita o CEP e, como resposta, o site retorna o endereço. Vamos testar, por exemplo, com o CEP da Prefeitura de São Paulo. A gente vê que ele retorna ele abre uma nova janela que tem um endereço, então parece que está ok. Como é que a gente pode fazer? Na verdade, tem diversas formas de a gente descobrir como é que a gente solicita essa busca. Uma das formas que existem é a gente abrir o código fonte da página, ler o conteúdo HTML, achar qual que é o comando que faz a chamada e copiar essa chamada no nosso programa. Então, se a gente clicar com o botão direito ou dando Ctrl U, a gente vai ver o código fonte da página, né? É um monte de conjunto de comandos HTML. A gente pode ver que bem no início da página que tem esse div, que tem um nome sugestivo de search form. Então pode parecer um jeito, pode ser por aqui que a gente buscaria esse método. Eu, nesse caso, eu prefiro usar uma outra opção, que é realmente a opção que eu vou apresentar nesse vídeo. Ao invés da gente usar ler o código HTML, os navegadores têm uma função que permite inspecionar como são as páginas, toda a comunicação que essa página faz com servidores. E é por ela que eu acho que a gente pode achar essa informação mais fácil. Ela retorna um monte de informações, né? Ela tem um monte de recursos, e o recurso que eu queria mostrar é o recurso de rede. Esse recurso, uma das coisas que ele faz é ele monitora toda a comunicação que a sua página, né, que a página que está sendo apresentada faz com o site e o que o site retorna. Então, assim, vamos
tentar simular o que a gente quer e ver se a gente consegue ver nessa comunicação o pedido que a página faz para o endereço de acordo com o CEP. Então vamos digitar de novo. Nota que à medida que a gente vai digitando, um monte de coisa vai sendo transmitida para o site. Eu vou dar Enter agora. O resultado voltou e eu vi que apareceu uma mensagem final. Eu vou começar por ela, porque provavelmente é ela que tem a solicitação do endereço. Clicando na mensagem, aparece um monte de informação com o que foi requisitado, qual que é a resposta. A gente vê que a resposta é um arquivo chamado json.txt. Tem toda a cara de ser o conteúdo que é preenchido naquela janela da resposta. E se a gente olhar o que está aqui, né, no request HTML, URL, e a gente for olhando o texto com cuidado, a gente vai ver que tem justamente um pedaço aqui que é exatamente o número do nosso CEP. Então vamos fazer uma coisa, vamos copiar esse texto, vou colar ele numa outra aba e dar Enter. Ele ele está retornando um arquivo JSON, no caso aqui 3, porque eu já tinha feito os testes antes, então tem os arquivos anteriores que eu baixei estão no meu desktop. Vamos baixar esse arquivo 3 e vamos abrir para ver. E se a gente olhar aqui, é exatamente o texto, né? A gente tem aqui exatamente a informação com o endereço daquele CEP que foi digitado. Só para ter certeza, vamos testar um novo CEP, um outro CEP, só para a gente ver se por acaso se está certo ou não. Eu vou só trocar esse 2 por 0, chamar de novo. Ele está retornando alguma coisa. Vamos abrir esse arquivo de texto. E ele retornou um novo endereço. Só para ter certeza, vamos fazer, só para dizer que não é que a gente está usando só o endereço de São Paulo. Vamos pegar por exemplo, a Prefeitura do Rio. A gente tem um CEP aqui. Vou copiar ele. Vou achar aquele pedaço do CEP de novo. Vou substituir o valor do CEP que eu achei lá. Retornou outro arquivo. Vamos abrir esse arquivo de novo. E achei agora o endereço do Rio. É a mesma rua que o Google tinha me retornado. Então parece que é isso. Parece que a gente achou qual que é a URL que a gente precisa de passar precisa de chamar nesse site, né, para poder conseguir a informação que a gente quer. Eu vou abrir aqui o código que eu já fiz, só para vocês não terem que passar por toda a trabalheira
de eu digitar o código, mas eu vou explicar linha a linha para a gente não ter problema. Então vou começar só pela chamada. Aqui só abrir uma linha de comando. Vamos aumentar o texto só para todo mundo, para ficar mais fácil. Vou chamar meu CEP. Então, quando eu chamo esse código que está aqui, o que ele faz é retornar um dicionário que tem a informação que eu quero. Tá só para teste, não tem nenhum... ele não aceita nenhuma entrada de dados. Se eu quiser trocar, eu tenho que vir no código e trocar o CEP. Não é esse o nosso objetivo agora, porque na verdade para mim, pro vídeo que eu estava terminando, eu só preciso dessa função onde eu passo o CEP e ele retorna que não achou, ou ele retorna esse dicionário que é o que eu vou usar para preencher os campos que eu quero. Então, o que essa função faz? Primeiro ele só testa para ver se eu estou passando 8 caracteres, porque o CEP tem que ter 8 caracteres, mas vocês viram que, por exemplo, nessa chamada eu passei se a gente achar ele de novo, eu passei o hífen. Aqui ele até sumiu, mas se eu passar o hífen, vai funcionar também do mesmo jeito. Eu podia considerar isso aqui, mas eu vou forçar que a entrada não tenha hífen, não tenha ponto, não tenha espaço. Então a única coisa que eu tenho que testar é se ele tem 8 caracteres. E aqui está aquela linha gigante, que é a mesma linha que eu... Aí não muda aqui. Que é a mesma linha que eu colei na URL. Você vê que é aquela linha enorme. Como eu só tenho que passar o CEP, a única coisa que eu fiz foi, na posição do CEP, eu coloquei a minha variável aqui e estou só tirando os espaços na frente e atrás, só por via das dúvidas. Igual eu fiz no teste anterior. Se a gente voltar para a inspeção, uma das coisas que a gente vê é que o nosso navegador, ele acrescenta esses headers quando ele manda o texto ou a requisição para o servidor. E tem um monte de coisa que é acrescentado nesses headers. E uma das coisas que muitos dos sites verificam é qual é o tipo do navegador que está sendo usado, justamente para evitar que você faça um programa e busque informação por você mesmo. Mas você consegue fingir que você é um programa. Então, basicamente, a informação que ele precisa é qual o nome do agente, igual aqui no meu caso aqui é o Mozilla, Linux, Android, tal. Eu estou copiando uma informação de um outro navegador, mas é a mesma coisa do Chrome, Mozilla 5, mesma coisa que está ali. Então eu só criei esse header aqui é basicamente copiar e colar o conteúdo que está aqui
O header tem só é um dicionário, ele tem só uma entrada que tem o nome de user agent, que é exatamente esse nome que está aqui, e que tem um campo gigante com um monte de informação falando qual que é o tipo do navegador, que é, você pode simplesmente copiar do seu e colar, que vai funcionar. Para solicitar o conteúdo da web, eu estou usando a biblioteca do Python, chama requests. Então, lá em cima você vê que eu importei essa biblioteca, estou usando ela aqui, estou fazendo uma chamada que é get com essa URL que tem o CEP substituído lá na frente e passando para ela os headers, que é só, no meu caso aqui é só o user agent, né? Então eu estou fazendo um request bem mais simplificado do que esse que o meu Chrome está fazendo. Mas, como vocês viram pela resposta, não precisa de muito mais. E por que eu fiz requests get? É porque vocês veem aqui que o método que foi usado é o get, tá? Então, aqui é a biblioteca, o método repete o método que está lá, a URL é a URL que a gente descobriu. A única coisa que foi feita foi substituir o número que a gente digitou manualmente, agora a gente está substituindo pelo CEP que está sendo passado para a função. Eu criei um header, que a única coisa que ele tem é o user agents, então eu estou passando essa URL e esse header. Bom, aí vamos chamar de novo. Agora deixa eu abrir o último que a gente baixou. O texto que a gente abriu, ele não é um JSON. Apesar dele ter esse nome, se eu tentar converter esse texto que está aqui, fazendo uma chamada para uma biblioteca de conversão do Python, ele vai dar erro, porque tem coisas aqui adicionais, como por exemplo isso aqui. E se eu for lá no final, vocês vão ver que tem um parênteses, ponto e vírgula aqui. Então o que eu estou fazendo? Eu pego esse texto, e esse teste é só para ver se tem alguma coisa útil na resposta. Por que eu estou colocando isso? Se vocês forem no final da minha chamada, vocês veem que tem um callback para com esse nome, é exatamente o nome que está aqui. Mas se vocês não colocarem isso, vai funcionar, é só um teste adicional de erro, mas que não é obrigatório para o código funcionar. Bom, então aqui nessa linha eu estou fazendo algumas coisas ao mesmo tempo. Então a primeira, vamos começar dela pela parte interna. A primeira coisa, na verdade a parte interna vai até aqui. A primeira coisa que eu estou fazendo é, eu preciso de achar dentro desse texto esse pedaço que está depois desse parênteses e que vai até aqui. Espero que vocês estejam conseguindo ver onde eu estou. Tá? Então, se eu pegar exatamente esse conjunto, aí sim eu tenho um JSON. Para fazer isso, eu estou usando um recurso que é de expressão regular, tem uma biblioteca chamada RE. Ela permite eu criar uma expressão e o Google e o Python
interpreta essa expressão. Basicamente o que ele está fazendo nesse caso aqui, não vou entrar no mérito de como é que essas expressões são criadas no momento, porque elas são muito poderosas, mas elas também são um pouco complicadas. Mas basicamente o que ele está fazendo aqui ele está procurando o texto escrito Google Search CSE API 3916, abre parênteses, pega tudo que vem depois disso até ele achar um parênteses, ponto e vírgula, que é exatamente o que a gente tinha aqui. Ele vai procurar isso aqui e vai pegar tudo que tem aqui até antes do parênteses, ponto e vírgula, que é exatamente o que a gente quer. Deixa eu diminuir um pouco. Então, aonde que ele vai fazer essa busca? Em cima de response text, porque response retorna um conjunto de parâmetros, por exemplo, o status code, que é 200, que no caso aqui é 200, que seria esse 200 que a gente está vendo aqui, e ele vai retornar essas coisas que a gente consegue ver aqui, né, nessa aba de network. A gente consegue retirar isso de response. Para nós, o que é importante? Usar o status code. Poderia usar o status code aqui, por exemplo. Se ele não for 200, significa que teve algum erro e já retornar none. Podia ter feito isso. Mas esse teste aqui cobre o fato, se não for 200, isso aqui não vai estar lá dentro, então vai retornar none, que para mim é erro. Então, se for 200, tem texto aqui dentro, o texto tem essa informação. Se tem isso, quer dizer que tem alguma coisa de útil para mim. Eu procuro aquela parte que está entre o parênteses lá. A única preocupação que eu tenho eu tenho que tirar as mudanças de linha para que ele tenha um texto todo seguido e eu consiga fazer a busca mais fácil. Porque se eu fizer isso aqui sem tirar as linhas, ele vai procurar linha a linha, e aí na verdade ele vai achar só isso aqui. Não sei se vocês estão enxergando, mas é só o abre chaves, porque ele vai achar só esse pedaço. Ele vai pegar só o pedaço que está aqui até a mudança de linha. Tá? Então, foi só por isso que teve que tirar o coisa. E como eu estou usando um find all, ele poderia achar mais de um conjunto. Então ele na verdade retorna uma lista. Como eu já vi que só tem uma informação, eu pego a primeira. Como vai ter só uma coisa aqui dentro, né? Eu pego o primeiro. Já vi que aquele texto inteiro é um JSON, então como eu tenho até aqui aquele texto interno que é um JSON, eu passo para uma outra biblioteca que é o JSON load.js, quer dizer, ele vai tentar carregar um JSON baseado no string, que é exatamente o que eu tenho nessa parte interna aqui. Tem parênteses sobrando aqui, mas não faz diferença. E então, se tudo deu certo, result tem um JSON que foi, quer dizer, que carregou um JSON, e dentro do Python o JSON é um dicionário. Então, na verdade, ele transformou esse conjunto aqui inteiro num dicionário. E aí,
Eu posso ler isso aqui como se fosse um dicionário. Eu vi que ele tem várias chaves. Uma delas chama results. Eu estou preocupada com ela porque eu sei que eu quero esse pedaço aqui. Então eu tenho que achar essa chave e eu tenho que achar results para eu poder chegar nesse conjunto aqui. Então, em results eu leio, né, o conteúdo que virou um dicionário. Eu obtenho pela chave. Eu pego esse pedaço dessa lista até aqui, né? Esse teste é só para conferir se realmente ele retornou a lista, essa lista que eu solicitei. Eu vou pegar o primeiro elemento da lista, porque se eu digitei o código, o CEP certo, só tem uma resposta. Então, aquela seleção do zero vai retornar esse pedaço. E agora, como eu estou nesse dicionário interno, eu posso acessar essa chave, por essa chave, que é o que eu faço aqui. Se essa chave não existe, eu estou retornando um dicionário vazio. Né? É isso que esse get faz. Ele procura a chave, se achou, retorna o conteúdo da chave. Se não, retorna um dicionário vazio. Eu só estou fazendo isso para poder encadear duas buscas uma atrás da outra. E aí, dentro do conteúdo de read snippet, eu procuro postal address, porque se eu procurar read snippet, vai vir esse conjunto todo aqui para baixo. Eu só estou interessado nesse pedaço. Então é a próxima chave, postal address. E aí eu tenho esse conjunto aqui. Só para mostrar para vocês, eu posso deixar esse print sem comentário. E ele retorna exatamente essa parte que é o pedaço que me interessa. E ele tendo retornado isso, eu crio meu dicionário com os campos que estão lá, com os nomes que eu preciso para o meu programa e pronto, eu tenho meu crawler funcionando. É só isso por hoje. Se vocês tiverem interesse e quiserem procurar, quiserem mais informação sobre esse código, ele, como todas as coisas que eu tenho no YouTube, esse código também está disponível lá. Vocês podem procurar em http github.com edman, vocês vão achar esse código lá. Na verdade, esse código está dentro de um repositório e esse repositório chama GUI with Python. Ok? Até!